Boa tarde, pessoal. Então, este primeiro vídeo deve servir como um complemento para aquela apresentação que eu fiz sobre contatos e mestiçagens culturais, referente à primeira parte, que é do início da primórdios da civilização até a chegada até o advento das primeiras navegações por volta do ano 1500. Bem, esse trabalho começou como uma espécie de passatempo e teve como motivação mostrar, basicamente mostrar que ao contrário do que tem uma coisa muito em voga, assim, de que são duas coisas, né? Uma que essa chamada globalização, de alguma maneira, ela é um fenômeno recente, exclusivo dos nossos tempos, não só quantitativamente, como até qualitativamente, ou seja, que o mundo não era de alguma forma integrado até poucas décadas atrás, o que evidentemente é falso, mas está no senso comum. E o outro ponto é ligado à questão de se colocar a civilização, assim, as culturas como sendo diferenças essenciais. Assim, existe uma civilização ocidental, existe seus contrapostos, e existem os povos não civilizados, e quando o que se vê na realidade não são essências, mas são intercâmbios, são misturas, né? Embora essas misturas, esses intercâmbios, essas mestiçagens, tanto culturais como de sistemas de produção, de comércio, políticos e religiosos, eles, embora no mais das vezes não sejam simétricos, hajam difusões, muitas vezes com processos violentos, mas o que existe são misturas. Então essa foi a ideia norte da propósito dessas apresentações. E apenas para lembrar, não é? Quando até poucas décadas atrás, quando se estudava história, existia um conceito muito forte assim de história da civilização ocidental. História da civilização ocidental. Então tinha um livro-texto que era muito comum, que era o MacNaught Burns, né? História da Civilização Ocidental, que ele fazia o seguinte: ele via o mundo como todo um processo de evolução para chegar na Europa do século XIX, nos Estados Unidos, enfim, começando, vendo raízes lá no Egito Antigo, na Mesopotâmia, como uma pequenas pinceladas de Oriente e tudo, e desembocando na Grécia, em Roma, na Idade Média, na Renascença, tudo girando em torno do mundo europeu. Esse tipo de abordagem, é claro que ele, há muito tempo, ele já é superado, né? Ele já vem sendo deixado de lado de certa maneira, mas não exatamente ainda fora do âmbito dos estudos de história acadêmicos e um pouco mais aprofundados, onde ainda se continua com isso. Eu me recordo assim que um dos primeiros livros que eu li que fugia dessa abordagem era esse livro aqui do William McNeill, História Universal, um estudo comparado de civilizações. Acredito que dos anos 80, onde ele mostra já esses intercâmbios todos, principalmente, evidentemente, no âmbito do Velho Mundo, da Eurásia e norte da África, e dá uma visão muito mais real, né,
muito mais matizada do que é a integração, que foram esses contatos, e mostra que isso aí é uma coisa muito mais antiga do que se possa pensar. Algumas pessoas ainda existe um senso comum de que o mundo se integrou a partir talvez de um Marco Polo, das viagens do Colombo, quando isso está muito longe de ser verdade. Um outro compêndio que ilustra bem isso é esse estudo, é um ensaio, um macro ensaio feito pelo historiador inglês Arnold Toynbee, um estudo da história, onde o tema principal são esses intercâmbios entre culturas, não só no âmbito do velho mundo da Eurásia, mas também já abrangendo alguma coisa de quando os europeus chegaram no continente americano, se expandiram pela África subsaariana. Ele é muito rico assim em exemplos, e foi uma das coisas que me motivou a fazer esse trabalho. Um outro ponto, que é uma coisa que não ainda é muito difícil de se ver no Brasil, agora está começando forte, são as histórias da África, né? As histórias da África como um todo, da África negra, subsaariana, junto com a África do Norte, a partir do Egito, os primeiros estados e tudo. E nesse sentido tem um trabalho muito bom de um grande intelectual brasileiro, que é o embaixador diplomata Alberto da Costa e Silva. Ele fez 2 volumes. Esse primeiro aqui é a espada, a enxada e a lança, a África antes dos portugueses. Ele tem um segundo volume, que é a Manilha e o Libambo, que pega o período já da chegada dos europeus, da exploração dos europeus no continente africano, depois da descoberta da América. E então ele pega o período do século XVI ao século XVIII, o impacto dessa exploração europeia sobre o continente africano. E, finalmente, alguns exemplos mais recentes, como este livro aqui, que trata, através de biografias, do primeiro milênio da civilização islâmica, através de biografias de 30 personagens, entre elas, por exemplo, Sultão Saladino, alguns intelectuais como Averroes, o Khan Tamerlão, o próprio Maomé, dá uma excelente visão do que foi esse período inicial da civilização islâmica e dos seus contatos com o mundo cristão, o mundo da Índia, da China, da África. E um livro mais recente, bem mais recente, que dá uma visão da história do mundo através da construção da construção, do apogeu e da queda de alguns impérios, a partir do Império Romano e do Império Chinês Han, chegando ao colonialismo, o imperialismo europeu, dos Estados Unidos, da Rússia e da União Soviética, até os tempos atuais. Então foi com base nessa ideia principal de mostrar que o mundo é integrado, embora com intensidade não tão grande como hoje, e muitas vezes de forma assimétrica, ou seja, relações de dominação e resistência, desde um bom tempo atrás. Então essa é meu primeiro apresentação. Depois eu volto para fazer sobre temas específicos do trabalho. Boa tarde.